Queridos, a partir desta noite, nós falaremos sobre a Igreja de Cristo. E nós falaremos sobre a Igreja de Cristo e o próprio Cristo a partir do livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele é, em certa medida, muito mal compreendido. Algumas pessoas acreditam que Daniel é apenas um conglomerado de belas histórias, que podem ser contadas para as crianças, tendo uma aplicação bíblica ou de outra natureza. Outras pessoas acreditam que o livro de Daniel, na verdade, é a história de homens que foram vitoriosos, porque acreditaram no Senhor. E aí deduzem erroneamente que se você é fiel ao Senhor, certamente tudo se encurvará diante de você. Outros acreditam que o livro de Daniel é apenas um relato do momento em que Israel foi tomado pelo Império Babilônico. Portanto, o que nós temos no livro de Daniel é um olhar por dentro a partir daquele império e a forma como eles, de fato, trataram o povo de Deus. Mas eu estou convencido, amados, que o livro de Daniel é muito mais do que isto. O livro de Daniel, ele é a apresentação, tanto nas suas narrativas quanto as visões de Daniel, ele vai demonstrar, ele vai descortinar o caminhar da Igreja de Cristo sobre essa terra. O livro de Daniel vai mostrar algo inequívoco, porque nós sabemos que a partir de Gênesis 3:15, o que temos é uma guerra entre dois povos nesse mundo. Nós temos aqueles que são chamados de descendentes da mulher, que estão ligados ao descendente que é Cristo, portanto o povo de Deus, e nós temos os descendentes da serpente, que são os ímpios, aqueles que se levantam contra o povo de Deus. O livro de Daniel nos mostra claramente, assim como toda a Escritura Sagrada, que nós estamos aqui numa guerra. Precisamos encarar isto como igreja. Nós precisamos, como crentes, entender que nesse mundo nós não estamos num hipermercado com várias ofertas. Nós não estamos num shopping center, onde podemos passear e consumir. Nós estamos num campo de batalha. E esse campo de batalha tem demonstrado uma guerra atroz, uma guerra violenta, de perseguição, uma guerra de ódio, sobretudo dos ímpios contra a igreja do Senhor. Mas o livro de Daniel é um livro que nos conforta, porque ele vai mostrar que nessa guerra já existe um vencedor. E este vencedor são os descendentes da mulher. São os descendentes daqueles que estão ligados a Cristo, o grande vencedor. Portanto, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós precisamos entender que, na minha concepção, o que encontramos ali, não somente nas narrativas, como também nas visões, o que nós temos é a vitória do povo de Deus sobre essa terra. E, ao mesmo tempo, pensar que nós somos peregrinos nessa terra. Eu quero, portanto, utilizar aqui algumas narrativas. Eu quero trazer aqui um pouco da história de Daniel. Nós não trataremos das visões, mas trataremos de 3 momentos em que a Igreja de Cristo, ela é provada em meio a esta batalha. E é interessante porque se nós fizermos um paralelo, mesmo na narrativa, nós vamos encontrar ali judeus que foram despatriados, que foram retirados da sua terra e que agora habitam uma terra estrangeira, que sempre demonstra hostilidade e sempre demonstra o desejo de destruí-los. O que vai apontar, obviamente, para nós, que também somos peregrinos nessa terra. As narrativas de Daniel trazem uma estrutura muito interessante, e o livro de Daniel possui um paralelo que nos mostra muita coisa do que o livro tenta nos passar. Por exemplo, se nós olharmos para o capítulo 2, onde temos ali o sonho de Nabucodonosor, e vai falar dos reinos sobre essa terra, nós vamos encontrar o mesmo paralelo em Daniel capítulo 7, quando vai falar dos reinos que vêm após Nabucodonosor. Quando olhamos para o capítulo 3, que fala da fornalha, nós vemos também um paralelo com o capítulo 6, quando demonstra Daniel na cova dos leões. E quando vamos para
o capítulo 5, nós encontramos ali a derrota de Nabucodonosor diante da sua ostentação, diante da sua arrogância. E no capítulo seguinte, porque é concêntrico, vem das extremidades para o centro, nós vamos encontrar ali a própria queda do Império Babilônico, quando o Senhor demonstra o seu poder e a sua glória na derrota do rei. E nessa estrutura, nós trabalharemos 3 narrativas. Hoje nós trabalharemos o sonho de Nabucodonosor. Amanhã, se vivos estivermos e o Senhor Deus nos conceder graça, pela manhã nós trataremos sobre os 3 jovens na fornalha. E no domingo à noite, se for da vontade do Senhor Deus, nós trataremos sobre Daniel na cova dos leões. Mas é importante que você tenha na sua mente essa visão, a visão da guerra, da batalha entre os servos, os filhos do reino de Deus, e os ímpios, que são filhos do reino das trevas. Tenha isso sempre em mente, para que possamos assim compreender o que a Escritura Sagrada nos fala. E eu o convido, por favor, a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 2. Nossas leituras elas serão extensas, porque nós trabalharemos todos os capítulos que trazem essa divisão, mas é importante fazê-lo para depois expormos e demonstrando essa batalha e, ao mesmo tempo, a vitória do povo de Deus. Abra, portanto, a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, e nós leremos a partir do verso 1 até o verso 49. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: No 2º ano do reino de Nabucodonosor, teve este um sonho, seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis,
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e o esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílios de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes.
Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por tua palavra bendita, te louvamos pelo consolo que ela nos traz, ó Deus, demonstrando que nessa terra nós teremos batalhas, frustrações, lutas, mas nós, por revelação do teu evangelho, somos pertencentes a um reino inabalável, meu Senhor. Um reino que há de tomar não só todo o planeta, mas toda a criação. Quando eternamente estaremos na tua presença, meu Senhor, onde se não fará memória alguma dos grandes reinos dessa terra, mas restará somente aquele reino verdadeiro, poderoso, portentoso, puro, santo, benigno, que é o reino de Cristo. Ó Senhor, muito obrigado. E da mesma maneira como certamente o coração de Daniel e seus companheiros foi ali, meu Pai, consolado com esta visão, com este sonho, que sejamos também, meu Senhor, consolados pela revelação do teu evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando nós olhamos para a saga, ou seja, para a vida de Daniel e de seus companheiros, nós vamos descobrir que de fato a vida era uma vida que os empurrava para a tristeza, desilusão e a falta de total esperança. Quando olhamos para a narrativa bíblica acerca destes jovens, nós vamos descobrir que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Obviamente que a Babilônia conquista Israel porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele assim o faz para julgar e para castigar aqueles que fizeram pouco caso do seu nome. E aqui se aplica, obviamente, a visão de que os justos, entre aspas, olhando para Daniel e seus companheiros, ou inocentes, pagam o preço por aqueles que se rebelam contra o Senhor. Mas vamos focar em Daniel, depois podemos estender a mesma visão para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas se nós olharmos para Daniel, nós vamos perceber que o seu coração tinha tudo para ser totalmente desesperançado, um coração que não possuía nenhum futuro. Porque de fato, na vida deste jovem, tudo o que havia de dignidade lhe fora arrancado com violência. Se nós, por exemplo, olharmos para a dignidade pessoal, nós vamos descobrir que a Babilônia, de maneira cruel, vai, por exemplo, mudar o seu nome. De Daniel, que significa Deus é meu juiz, ou Senhor é meu juiz, ele recebe um outro nome que vai celebrar um Deus pagão. E todas as vezes que as pessoas o chamavam pelo nome, ele certamente no seu coração achava estranho, não somente porque não era o seu nome, mas porque também era um nome que apontava para deuses que afrontavam a santidade do Senhor. Mas não apenas no nome, mas Daniel e os seus companheiros também sofreram toda a indignação, sofreram todo o desrespeito, porque eles foram castrados, literalmente. E por que podemos afirmar que Daniel e seus companheiros foram castrados? Nós podemos afirmar isso, em primeiro lugar, pelo ponto de vista da própria história. Os povos antigos tinham essa prática. Quando traziam povos como despojo de guerra, e essas pessoas eram colocadas no palácio, elas sofriam essa mutilação, justamente para que não pudessem constituir famílias e não tivessem oportunidade de ter descendentes. Mas a própria Escritura Sagrada nos dá pistas fortíssimas de que isso aconteceu com eles. Por exemplo, no verso 3 do capítulo 1, nós vamos descobrir a palavra de Deus dizendo: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos,
que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então nós temos aqui no verso 3, esses jovens sendo entregues para o chefe dos eunucos. Mas não apenas isso. Se nós formos para a segunda narrativa de Reis, capítulo 20, de 16 a 18, nós vamos encontrar ali Isaías falando a Ezequias acerca dos seus descendentes. E Daniel é descendente de Ezequias. Onde o profeta vai dizer que no futuro a Babilônia viria, tomaria Israel, levaria cativos e eles iriam ser transformados em eunucos, eles seriam castrados e iriam servir na corte do rei. Isso se repete, por exemplo, em Isaías 39, a partir do verso 7. Mas se quisermos uma comprovação ainda maior e mais robusta, nós vamos descobrir que no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha, ou no capítulo 6, quando Daniel é jogado na cova dos leões, não se menciona família alguma. Por exemplo, no caso da hostilidade do rei, sempre as pessoas que eram condenadas eram condenadas com as suas respectivas famílias, e isso era dito. Mas não encontramos aqui nenhum vestígio familiar na vida desses jovens. Portanto, olhando para esta comprovação, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas de que toda a falta de dignidade pessoal que esses jovens sofrem nessa nação estrangeira parte não apenas do nome que lhe é mudado, mas também da castração do seu corpo. Eles também sofreram uma devastação da dignidade espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que Nabucodonosor, ele quando invade Israel e destrói aquela cidade, ele traz os utensílios do templo, e ele traz esses utensílios para colocar junto aos seus deuses. Isso obviamente se dá pelo fato de que na antiguidade, quando uma nação mais forte dominava uma nação mais fraca, eles diziam que os deuses da nação forte venceram a batalha contra o Deus ou os deuses da nação inferior. Então, na mentalidade babilônica, os deuses babilônicos venceram o Deus de Israel. Obviamente, nós sabemos que isso não é verdade. Se lembrarmos, por exemplo, da visão de Ezequiel, quando ele estava à beira do rio, ele tem a visão do Senhor, ele tem a visão teofânica de Cristo sendo sustentado por seres angelicais, e ele então se dirige para a Babilônia. Mas, culturalmente, do ponto de vista da espiritualidade das pessoas, a devastação do templo, os utensílios roubados e o discurso de que esses deuses vencedores venceram o Deus de Israel, certamente tomava o coração daqueles jovens. Mas eles também sofreram devastação da dignidade política. Veja, não foi apenas pessoal quanto ao nome e a mutilação física, não apenas espiritual, com a devastação do templo, os utensílios e os discursos que eram trazidos para humilhá-los, mas também politicamente eles viram a destruição do reino de Judá. Se olharmos para a história, vamos ver o rei Joaquim sendo sucedido por Joaquim e depois Edequias. E vejam que esses reis, eles foram assolados pela Babilônia, e no final, quando Nabucodonosor dá o tiro de misericórdia, Daniel já está na Babilônia. Portanto, quando ele ouve da queda do seu povo, da sua família, da sua casa, de tudo que ele tinha, ele já estava em cativeiro. E ali então, ele percebe a devastação de toda a sua esperança e toda a sua dignidade política, mas também ele sofre uma devastação da dignidade social. Ele não apenas tem o nome mudado, não apenas é castrado, atingindo a sua pessoa, não apenas vê a devastação do templo, dos utensílios roubados, dos discursos jocosos espiritualmente, não apenas vê a destruição do seu reino, do reino de Judá, mas ele também, do ponto de vista social, ele é obrigado a enfrentar o centro de conhecimento babilônico. Jovens que haviam sido treinados e ensinados na lei do Senhor, jovens que conheciam a revelação de Deus, agora são obrigados a frequentar aquilo que, entre aspas, podemos chamar de a universidade babilônica, onde eles ouviam ali as mentiras sobre os deuses, sobre as religiões de mistério, sobre livros de bruxaria, e ainda que eles não participassem, mas eram obrigados a ouvir e participar porque estavam presos ali.
Eles não ouviam mais o cântico dos salmos, eles não ouviam mais a palavra do Senhor, eles não repetiam mais junto aos seus quanto à lei de Deus, mas eram obrigados a simplesmente ouvir aquilo que de fato trazia indignação para a sua vida social, como sábios que eram. Por isso, meus amados, nós podemos afirmar que Daniel, se não estava, tinha tudo para estar triste, desanimado, se sentindo como um vencido, e talvez olhando para toda essa situação e tendo no seu coração a imagem de que tudo acabara. Não havia mais esperança, porque aquele reino poderoso havia tomado o seu reino, onde ali ele se encontrava como servo de Deus. Meus amados, quantas vezes nós já não passamos por isto? Quantas vezes você, ao ouvir as últimas notícias de Brasília, você não teve essa sensação? Quantas vezes, olhando para o mundo, para a maneira como o mundo se organiza, e a forma clara do ódio e da perseguição contra o Evangelho e contra a Escritura Sagrada, você não teve no seu coração, obviamente, essa sensação de derrota e de que não há saída, ainda que tenhamos uma clareza maior quanto ao final de todas as coisas. Isso por vezes acontece porque o nosso coração, de certa maneira, ele está muito arraigado a essa terra. Dá-nos a impressão de que o mundo só é bom, a vida só é boa, quando essa terra vai bem. Por isso, você pode se encontrar desanimado. Por isso você olha para os seus filhos, como muitas vezes eu discuto com a minha esposa, o que vai ser o mundo dos meus filhos, o que será o mundo dos meus netos, o que será o mundo dos meus bisnetos, se o Senhor Jesus não voltar antes. E dá no coração aquela sensação de que estamos sendo derrotados, invadidos, assolados. Muito mais Daniel tinha esse sentimento. Mas nós vamos encontrar aqui a graça de Deus cobrindo aquele homem, cobrindo aquele jovem, numa revelação transcendente, através de um sonho, diante do desespero que se estabelece nesse mundo. E sabe o que é mais precioso? É que Deus não enviou esse sonho a Daniel, Deus não enviou esse sonho aos seus companheiros, Deus enviou esse sonho ao homem mais poderoso do mundo. Deus enviou essa visão noturna para aquele que nessa terra tinha o maior poder concentrado em suas mãos. E é nesse aspecto que nós vamos encontrar essa narrativa, começando com um Nabucodonosor arrogante, cheio de si, e no final dessa narrativa, nós vamos encontrar Nabucodonosor. Se apontarmos para a tipologia em Daniel, ele está ajoelhado diante de Cristo. Como que nós podemos compreender isto? Bem, em primeiro lugar, quando nós olhamos para essa narrativa, nós vamos descobrir que há aqui um sonho perturbador. E é claro que esse sonho perturbador, ele faz parte, ou ele aparece no ambiente do reino deste mundo. Ele aparece no reino da serpente, ele aparece entre os ímpios. E o que esse sonho faz? Ora, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, que era responsável pelo maior império que existia, ele tem um sonho que muito o perturba, mas ele não se lembra e ele não tem a interpretação. Agora vamos entender isso. Por que Nabucodonosor ficou tão preocupado com essa situação? Porque segundo a lei dos caldeus, segundo a lei da Babilônia, quando uma pessoa de alto cargo, ela tinha um sonho, mas ela não se lembrava do sonho e, portanto, não tinha a revelação de nada, segundo a religião dos caldeus, essa pessoa, ela estava debaixo da ira dos deuses. Os deuses, por capricho e por ira, e por raiva daquela pessoa, não lhe revelavam o sonho. E nesse sentido, Nabucodonosor, se for verdade de fato esse contexto cultural e político sobre o imperador, por isso Nabucodonosor, ele se desespera. E ele quer a todo custo que
que esse sonho seja revelado e que esse sonho seja trazido ao seu conhecimento. Só que, é claro, ele não se lembrava. E ele então tenta, por ameaças, por ira, por pedidos inusitados, ele chama todos os seus sábios, feiticeiros, caldeus, bruxos, aqueles que manipulavam a magia, ele traz a todos eles e diz assim: vocês vão ter que dizer o que eu sonhei, vocês vão ter que trazer a interpretação dos sonhos. E vejam só, do sonho, e vejam só a arrogância desse rei. Ele diz o seguinte: porque se vocês não fizerem isso, eu vou despedaçá-los, a ideia é cortar vocês em picadinho, vou colocá-los dentro da sua casa, vocês e respectivas famílias, e vou mandar destruir a casa de vocês, e vocês não terão túmulo, vocês não terão funeral, vocês não terão nada, estarão soterrados ali e vão sofrer toda a minha ira. Agora, se vocês me disserem o sonho, e se vocês trouxerem a interpretação, então vocês fiquem sabendo que vocês terão o que existe de bom e melhor no meu reino para vocês. Essa é a arrogância do rei. E ele está, obviamente, diante da sua elite intelectual. E ele sanciona um decreto porque ele acredita, de alguma forma, de que aqueles sábios teriam a capacidade de fazer o que ele havia pedido. Claro que Daniel não está nesse grupo. Daniel não está inserido, talvez não fizesse parte desse métier, desse grupo seleto, não sabemos, mas ele não está presente. E aqueles homens, eles entram em desespero, porque eles afirmam ao rei: Senhor, não há mortal nessa terra, não houve reino algum que fizesse um pedido como esse. O que o Senhor nos pede é de fato impossível. Diz-nos o sonho, e assim nós podemos interpretar. E obviamente os caldeus, principalmente os caldeus na sua religião de mistério, eles tinham de fato livros que codificavam sonhos. Então a pessoa, quando tinha um sonho, contava o sonho, eles olhavam lá para a tabela e começavam a fazer ali as revelações do que o sonho significava. Agora, se não tem o sonho, é impossível. E de fato, meus amados, o que nós encontramos aqui nesta cena do sonho perturbador é a total impotência do reino das trevas para aquilo que Deus revela aos seus. A total impotência. Nabucodonosor recorreu aos sábios da sua época, e que foram honestos em dizer que não havia a menor condição, senão apenas os deuses, e estes não habitavam entre eles. Meus amados, essa arrogância que existe no imperador e o seu desejo de que estas pessoas tragam respostas para tudo, isso existe ao longo da história de toda a humanidade. Nós vivemos hoje tempos difíceis. Eu conheço muito bem o que é academia, eu conheço muito bem o que é uma universidade federal. E eu entendo a arrogância dos meus colegas. Entendo no sentido, não que eles são justificados, mas entendo o porquê desta arrogância. Porque simplesmente eles acreditam que de maneira mágica, como feiticeiros, eles podem manipular o que o mundo apresenta, e a partir da manipulação eles podem trazer respostas cabais às nossas necessidades. Eu quero me referir mais especificamente à área de humanidades, embora podemos colocar aqui toda a ciência, onde historiadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, e toda essa horda de mágicos e feiticeiros acreditam que podem trazer a revelação daquilo que é o mundo, quando nós sabemos que nós só podemos compreender qualquer aspecto da sociedade ou da individualidade se nós temos a visão revelada da Escritura Sagrada. Por isso você, se porventura está aqui presente, está numa universidade, nunca se esqueça disto. Por isso você, quando desejar as respostas para o que ocorre no mundo, nunca se esqueça disto. Nós podemos juntar milhares de artigos científicos, se são produzidos unicamente pela arrogância humana, não servem nem para limpar os pés de quem quer que seja.
Porque a ciência, ela precisa ser vista como serva do Senhor e tem que estar debaixo do Evangelho. Não são duas coisas paralelas que estão lado a lado, não. É o Evangelho e todo e qualquer conhecimento, seja de que área for. E se houver a tentativa de se desligar esse conhecimento do Evangelho, o que nós vamos encontrar é total impotência da parte do reino das trevas. E é exatamente esse contexto que nós vivemos aqui. O reino do mundo, o reino das trevas, é impotente diante de um sonho perturbador. Mas no verso 14, nós temos aqui a introdução do povo de Deus. No verso 14 do capítulo 2 diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Veja que Daniel não sabia do que estava acontecendo. Ele apenas recebeu o decreto: você vai morrer, você será despedaçado e a sua casa será por monturo sobre o seu corpo. Mas nesse sentido, nós encontramos Daniel como um servo de Deus prudente. E ele, de fato, ao saber do que estava acontecendo, ele toma uma atitude. A Escritura Sagrada diz que Arioque conta a ele, e ele então vai ao rei e pede um tempo. Diz: rei, me dá um tempo, para que eu possa saber o que é este sonho e o seu significado. E o rei então concede esse tempo. E aí nós vamos encontrar uma das cenas mais lindas desta narrativa no verso 17. Diz a Escritura Sagrada: Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Que coisa linda! Porque Daniel, ao saber disto, ele não volta novamente aos sábios e diz: olha, vamos interagir aqui, eu falo um pouquinho do que eu sei, do que você sabe, e a gente pode resolver isso, vamos resolver isso de maneira técnica. Mas a Escritura Sagrada diz que Daniel procurou o povo de Deus, ele procurou a igreja, porque o que nós temos aqui é a igreja de Cristo na Babilônia, sendo representada por esses 4 homens. E ele busca então essas pessoas e conclama para que orem, intercedam, clame ao Senhor. Porque esse mundo não pode dar resposta de absolutamente nada. E o que nós encontramos aqui é a proteção, o abrigo e a esperança que se encontra no meio do povo de Deus. Porque não há lugar no mundo, seja empresa, seja escola, seja universidade, seja o que for, não há melhor lugar neste mundo do que estar em comunhão com a igreja de Cristo. Daniel demonstra ali toda a sua dependência, buscando nesta pequena congregação de 4 membros, para que orassem ao Senhor. E é interessante porque você vai perceber que, a partir de então, o Senhor Deus não é mais chamado, como no capítulo 1, de Senhor ou Javé, tendo o seu nome pactual, mas doravante ele é chamado de Deus dos céus. E por que Daniel tem esta preocupação? Porque ao olhar para a religião pagã, os babilônicos diziam que existia na verdade uma horda de deuses e escalonados. Mas quando eles dizem que é o Senhor dos céus, o Deus dos céus, ele está dizendo é o único Deus verdadeiro, ele está acima de todos, clamemos por isto. E talvez uma palavra significativa que nós encontramos aqui é que ele buscou a igreja, seus irmãos, seus companheiros de luta, de batalha, de peregrinação, para que o Senhor Deus revelasse o mistério.
E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, aliás, não tem palavra mais mal entendida hoje em dia do que mistério. Você vai encontrar muitas pessoas que dizem que são crentes, falam, ei, meu irmão, é mistério, eita, epa, não, epa, glória, é o servo de, é mistério. Não é isso. Isso é pantomima, isso é circo. Que mistério é esse que nós encontramos? É um mistério que está citado em Mateus, Marcos, em Romanos, em 1 Coríntios, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo. É um mistério revelado a nós. Mistério não são coisas ocultas que Deus revela hoje apenas para alguns iluminados. Mistério é o Evangelho. Mistério é a obra de Cristo. Por isso que Deus se revela desta forma, para trazer significado e para que estes, de fato, tenham condições de entender o que Deus estava a dizer. Por isso que quando diz, para que pedissem, verso 18, misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. No verso 19 diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E meus amados, nós já sabemos o que significa esse mistério. Mas nós percebemos que Daniel, e veja que aqui a narrativa não traz imediatamente o sonho e a sua interpretação, ou seja, um mistério, mas quando Daniel possui a revelação, ele tem uma atitude diante do Senhor. Ele se ajoelha e adora a Deus. E veja só como ele assim o faz. Diz no verso 20, disse Daniel, ao receber a revelação do mistério, ele diz, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Guarde bem essas duas palavras. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. As duas palavras aqui repetidas. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Irmãos, por que Daniel, ao receber a revelação do mistério, que aponta de fato para a sabedoria e o poder, faz com que ele tenha essa atitude de se ajoelhar diante do Senhor e trazer uma oração rica em teologia, rica em entendimento acerca do Senhor, rica no entendimento daquilo que Deus revelara? Por que ele faz isto? Porque o que Deus traz como revelação é aquilo que aponta para o Evangelho, para o Cristo e para a sua vitória. Veja que nós estamos falando aqui de poder e entendimento. Quando Daniel fala de fato de que o mistério do Senhor se manifesta por sabedoria e poder, no verso 21 ele diz, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ou seja, Deus domina a criação, Deus domina tudo. Quanto à sabedoria, ele diz, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25, que nos diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Preste atenção, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, poder e sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. De quem estamos falando aqui? De Cristo e o seu poder por meio da sua obra nessa terra. Ou seja, nós estamos falando do puro e simples Evangelho. Daniel, quando tem a revelação do que Nabucodonosor havia sonhado e a sua interpretação, é óbvio que Daniel não tinha a percepção clara que nós temos hoje, porque nós estamos deste lado da história. Ele não tinha com precisão a maneira como Deus iria de fato revelar esse poder e sabedoria na sua contundência, mas nós sabemos. E o que temos aqui é Cristo. O que nós encontramos no sonho de Nabucodonosor, em toda a sua estrutura, é a manifestação do Evangelho de Deus, é a manifestação de Cristo, é a manifestação da sua obra, do seu poder sobre nós. E aí vejam que Daniel, quando ele agradece ao Senhor sobre isto, ele traz no verso 23 uma expressão que diz: a ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Como assim? Porque revelara o Evangelho a ele, adequado àquele momento. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Senhor, muito obrigado, porque o que eu recebi dos meus pais, tu és o Deus dos meus pais, eu tenho agora a revelação do que significa este sonho. Este sonho manifesta a glória, o poder e a vitória de Cristo, ainda que sejamos estrangeiros e ainda que estejamos agrilhoados neste mundo, como fora Daniel e os seus companheiros na Babilônia. Deus informa de fato o significado de tudo isto. Veja que o sonho fala de uma estátua. Eu não preciso aqui detalhar sobre os metais e os reinos, porque eu acredito que isso já é conhecido de todos nós. Fala da cabeça de ouro e depois uma parte de prata, depois uma parte de bronze, ferro e depois barro com ferro. O que nós temos aqui são reinos sucessivos. Temos Nabucodonosor com todo o seu esplendor, é a cabeça, o próprio Daniel diz isso. Depois vem um reino menor, que é a Média Pérsia. Depois é dominada por Alexandre o Grande, por aqueles que invadem, vão para o Oriente e invadem aquele reino. Depois esse reino é suplantado por Roma, que é um reino de ferro, um reino que domina todas as coisas. Depois esse reino se esfacela. Historicamente isso já aconteceu, ele se esfacela, ele se torna agora um reino que tenta se misturar, barro e ferro. Possui um pouco da força do ferro, mas possui a fraqueza do barro, e eles tentam ser uma coisa só. E é exatamente neste momento que uma rocha, sem a intervenção de mãos humanas, ela é cortada e ela vai em direção aos pés, aos artelhos de ferro e barro, e ali esmiuça. Mas veja que neste sonho, não é apenas a imagem de que uma pedra vem, bate no pé, a estátua tomba para um lado e para o outro e depois rui para o lado. Não é assim que acontece.
A visão que se tem no sonho é que essa pedra que é cortada pelo poder de Deus, ela bate nos pés e nos artelhos, que é aquele momento histórico deste mundo. E o que a Escritura Sagrada nos fala é que aquela estátua, ela toda é esmiuçada, desde a ponta da cabeça até os pés, ela é toda destruída, ela se torna como pó, ela se torna como palha na eira. E quando nós ouvimos sobre isto, nós nos lembramos de Mateus capítulo 3, verso 12, quando fala que Cristo tem a pá nas suas mãos, ele há de recolher o trigo no seu celeiro, mas a palha ele há de queimar com a sua ira. Por isso o sonho nos mostra que não há nenhuma memória, não há nenhum vestígio. O que Daniel fala é que essa destruição é total, e não há mais nada a se ver desse mundo, se torna como um pó e é varrido, e essa pedra que destrói todas as coisas se torna uma montanha, e montanha é sinal de poder, é sinal de vigor, é sinal de eternidade, é sinal da presença do Senhor no nosso meio. Este é o Evangelho, é o reino de Deus que há de destruir toda a memória, todo o vestígio dos povos, demonstrando que Deus é vencedor por meio de Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que não haverá memória, não haverá nada, apenas a obra do Senhor reinando sobre tudo e sobre todos. E quando olhamos para a interpretação, não só o sonho, mas a interpretação, percebemos que há aqui 3 verdades que são direto ou indiretamente trazidas a Nabucodonosor. A primeira verdade é que todo poder é dado por Deus. Nabucodonosor estava naquela posição não porque ele era o melhor, o máximo, ou porque a sua família era melhor do que outras, mas porque Deus havia concedido a ele aquela posição para cumprir os seus decretos. Por isso, a segunda lição que encontramos aqui é que o Senhor Deus, que concede poder, dele vem o poder, ele também controla tudo que existe. Nabucodonosor, com toda a sua ostentação, toda a sua arrogância, não apenas era alguém que estava debaixo da vontade e do plano de Deus para o seu povo, mas certamente faria com que aquele reino fosse destruído. E essa é a terceira verdade: todo poder terreno há de sucumbir diante do reino de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todo poder é dado por Deus, todo poder é controlado por Deus, todo poder sucumbirá diante do Senhor. Você acha que essa mensagem do Evangelho de Cristo consolou o coração do nosso irmão Daniel? Você acha que um homem invadido na sua dignidade como pessoa, como ser social, como ser político, como alguém que possuía a sua fé no Deus verdadeiro, mas que estava olhando para todo aquele cenário, você acredita que isso trouxe consolo para o coração daquele homem? Eu acredito que sim. Por isso ele se ajoelhou e agradeceu ao Senhor pela revelação do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender essa verdade e o que de fato essa narrativa nos traz como lição. Você está vendo o mundo pegando fogo? Você está vendo os governos se levantando contra o Evangelho? Bem, eu sempre tenho dito, não é? Surpresa não é, senão você vai ler lá o sermão profético de Cristo. Leia lá. Mas não apenas isto, porque uma coisa é saber, outra coisa é perceber e estar presenciando quando tudo isto acontece. A impressão que temos não é que o mundo está de fato nos cercando por todos os lados para destruir a verdade do Evangelho, para destruir aquilo que Deus instituiu, para destruir aquilo que cremos. Sim,
Mas lembre-se, Cristo é vencedor. Cristo com seu reino há de vir e sucumbir todos esses reinos das trevas que se levantaram e se levantam contra nós. Por isso, não há outra forma de não perceber o poder e a obra de Cristo no seu Evangelho. Por isso, no final da narrativa, nós encontramos Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, o homem cuja palavra é lei irrevogável, de joelhos, com a cara no pó e reconhecendo o poder do Deus de Daniel. Veja esta cena, verso 46. Então o rei Nabucodonosor, irmãos, o grande rei Nabucodonosor, se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, revelador do Evangelho, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Deixe-me só dizer uma coisa para você que talvez o decepcione um pouco. Isso aqui não é conversão. No meu entender, Nabucodonosor não se converteu aqui. Mas ele foi obrigado a reconhecer o poder de um Deus que se manifesta através do Evangelho. Imagine a cena daquele homem com todo o seu aparato real, com toda a sua púrpura, sua roupa, sendo temido, as pessoas na corte olhando com os olhos arregalados, ele de joelhos com o rosto em terra diante de um menino. Porque Daniel deveria ter entre 15 e 17 anos, castrado, forçado e trazido da sua terra, ali de pé, e aquele homem ajoelhado diante dele. É claro que nós podemos entender que para Nabucodonosor, sendo ele inclusivista com relação às religiões, veremos isso amanhã, mas ainda que no coração dele, as motivações poderiam ser erradas, mas ele manifesta ali a grandiosidade de Deus. E diante daquele jovenzinho, eunuco, fraco, ele se prostra e reconhece a grandiosidade de Deus. Agora, meus amados, não é Daniel. Daniel foi um pecador como nós. Porque Daniel mesmo diz ao rei: não sou eu, meu Senhor, não sou melhor do que os outros, Deus me revelou. Mas certamente essa cena precisa ser vista para a tipologia existente por trás, ou seja, ali historicamente era Daniel, mas nós sabemos que ele representava alguém maior do que ele, que era Cristo. Por isso há aqui um sabor escatológico nessa narrativa, porque aquele jovenzinho humilde, castrado, eunuco, preso, ele foi colocado como o segundo homem mais importante de todo o reino, porque Nabucodonosor não podia colocá-lo acima dele, era impossível. E isso demonstra claramente o que nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, de maneira mais completa, eterna, quando diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Todo o governo desse mundo, todos os soberanos desse mundo, todos aqueles que hoje por vezes se levantam contra o Senhor, estarão de joelhos aos pés do Cordeiro, aos pés de Cristo,
que não apenas tem o domínio do mundo por ser Deus, mas porque também o conquistou por mérito e tem conquistado por mérito, porque também é homem. Por isso, meus amados, diante desta narrativa, nós podemos trazer aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando nós olhamos para o verso 23, e Daniel diz: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças. A gente percebe como é importante esta herança que recebemos de nossos pais. E como é importante você, pai, deixar a herança do Evangelho na vida de seu filho. É claro, eu estou consciente disto, de que a conversão vem do Senhor, não vem daquilo que fazemos. Nós devemos fazer porque amamos ao Senhor e obedecemos a sua palavra. Por isso, pai e mãe, não se cansem de ensinar o Evangelho, a doutrina da fé, da graça do Senhor aos seus filhos. Porque essa é a maior herança que você pode deixar. Hoje nós encontramos pais e mães que se preocupam muito mais com a carreira profissional de seus filhos do que com a vida que eles devem ter diante do Senhor. Meu irmão, ainda que seu filho vá catar latas e papelão na rua, ainda que sua filha se torne uma empregada doméstica ou case com um homem humilde e tenha uma vida pobre, sua maior preocupação é ensinar o Evangelho. Em segundo lugar, meus amados, é importante nós sabermos que a sabedoria que vem do Senhor demonstra a nós que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você não tem nenhuma expectativa para o governo brasileiro, você não tem nenhuma expectativa para o mundo, ok, não tenha mesmo. Nem a esquerda, nem a direita, nem liberalismo, nem comunismo, nem socialismo, nem conservadorismo, nada. Porque nós somos de um reino que é o reino de Cristo. Por isso, neste reino, somos mais que vencedores no nosso Redentor. Por isso que a nossa maior esperança está na rocha, que há de se tornar uma grande montanha, não importando o contexto em que hoje vivemos. Cristo é vencedor e nós, nele, somos mais que vencedores. Por isso, meus preciosos irmãos, a nossa cosmovisão do Evangelho, da Escritura Sagrada, de Cristo, da sua obra, deve prevalecer diante de todo o ambiente autoritário que se coloca contra nós. Devemos resistir no Senhor. E nós seremos muito mais perseguidos por causa do Evangelho. Mas lembre-se da sabedoria e do poder de Deus. Sabedoria dada a nós, poder revelado a nós, que é Cristo e a sua obra. Em último lugar, meus irmãos, quando nós olhamos para essa narrativa, nós vamos descobrir algo muito precioso. É que a pregação do Evangelho do Reino nos é dado como oportunidade por meio da perseguição. Eu não estou falando apenas da perseguição atroz, que muitos já sofrem hoje, que a igreja sofrerá no futuro, mas toda e qualquer perseguição é oportunidade para que preguemos o Evangelho e para que sejamos fiéis ao nosso Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 30 anos de caminhada. Não sabemos mais quantos anos haverá pela frente.
Mas uma coisa é certa: esta igreja é vencedora em Cristo Jesus. Esta igreja já tem a revelação da sabedoria e do poder de Deus. Esta igreja, ela há de, no futuro, reinar com Cristo por toda a eternidade. Por isso a Ele seja dada toda a honra, glória e louvor.